Faltando 2 dias para o plebiscito que vai definir o futuro do Reino Unido dentro da União Europeia, o objetivo agora é conquistar os eleitores indecisos. Os atos oficiais de campanha pela manutenção ou pela saída dos britânicos da União Europeia estavam suspensos desde a última quinta-feira, quando a parlamentar trabalhista Jo Cox foi atacada e morta por um ativista de extrema-direita. A campanha Remain, que é pela permanência do Reino Unido na União Europeia, voltou a subir nas pesquisas depois de ter passado as últimas semanas abaixo da campanha Leave, que é pela saída dos britânicos do bloco europeu. As mesmas sondagens indicam que os dois lados ainda estão tecnicamente empatados e que o resultado só deve ser conhecido mesmo nas urnas. E quem pode ter um papel fundamental no resultado são os indecisos. Segundo as últimas pesquisas de intenção de voto, a margem de indecisos continua relativamente alta, com 13%. As pesquisas ainda apontam uma diferença de 2 pontos percentuais entre os dois grupos, mas os britânicos estão bastante céticos em relação às pesquisas, já que houve diversos erros de previsão nas últimas votações importantes que aconteceram no país. As duas questões mais debatidas continuam sendo a economia e a imigração. Na semana passada, a Libra caiu depois que as pesquisas de opinião mostraram que a campanha pela saída estava ganhando. Ontem, com a notícia de que o Remain tinha voltado a recuperar terreno, a moeda teve sua maior valorização desde 2009. Mas os defensores da saída rechaçaram essas previsões, dizendo se tratar de uma campanha para espalhar o medo entre os eleitores. Os dois lados se enfrentam ainda hoje em um debate ao vivo diante de uma plateia de 6.000 pessoas, configurando o maior debate televisado desta campanha. Quinta-feira passada, a parlamentar britânica Jo Cox, do Partido Trabalhista, morreu depois de ser baleada e apunhalada em um ataque na Inglaterra. O suspeito do ataque, Thomas Mer, exigiu aos gritos no Tribunal de Londres: morte aos traidores, liberdade para o Reino Unido. Os analistas consideram que ainda é cedo para avaliar se o crime vai influenciar os eleitores, mas é certo que a morte de Cox provocou uma comoção nacional, algo que não se via no país há muitos anos. Oficialmente, pelo menos uma parlamentar que tinha se declarado a favor da saída, agora anunciou que vai votar pela permanência no bloco. Mas o fato de Cox ser uma mulher jovem, de origem humilde e mãe de 2 filhas pequenas, contribuiu para o clima de grande pesar e fez os britânicos voltarem a pensar em questões como tolerância, solidariedade, liberdade de expressão e outros valores democráticos. O primeiro-ministro da Grã-Bretanha, David Cameron, fez um apelo aos eleitores para que pensem nos impactos caso o Reino Unido deixe a União Europeia. Cameron advertiu que deixar o bloco significaria um enorme risco para o país e para as futuras gerações. O referendo acontece depois de amanhã. Professor Drauzio Rezende, a principal discussão nessa saída ou não do Reino Unido da União Europeia passa pela questão econômica. A Grã-Bretanha, pelo menos os que defendem a saída da Grã-Bretanha, imaginam que o Reino Unido vai ter melhores condições econômicas se estiver fora. Os que defendem a permanência dizem que, ao contrário, o Reino Unido vai acabar sofrendo, inclusive, de isolamento depois que sair. Como é que fica? Bom, Hélio, a questão é que o mundo, com o processo de globalização, ele tem se consolidado em blocos de influências econômicas. O primeiro bloco que foi constituído assim com força é a União Europeia, que vem do Tratado do Carvão e do Aço lá em 1957. A União Europeia é um mercado comum, então tem várias instituições supranacionais, Parlamento Europeu, Defesa dos Direitos Humanos Europeus e uma série de coisas supranacionais. E é um meio caminho para um superestado. É isso que os detratores não concordam. Eles temem perder a identidade do Estado Nacional em favor de Bruxelas, que sintetizaria a União como um todo. Uma grande federação. O fato é que, nesse superbloco, nós temos formação do Tratado Transpacífico, mesmo o nosso Mercosul, a ASEAN, no Oeste Asiático, visando acordos de comércio, de grupinhos de clubes para facilitar o comércio entre eles. Se o Reino Unido está dentro da União Europeia, é vantajoso para ele, porque ele tem 400 milhões de consumidores para as empresas britânicas. Se ele sair desse bloco,
ele vai ficar isolado. Porque tem um acordo histórico e cultural com os Estados Unidos, mas é outra coisa, não é a mesma coisa de você estar dentro de um bloco. Então, fica mais fraco para eles discutirem qualquer tratado internacional, porque vai ser uma nação de 4, né, um Reino Unido, contra um grande bloco. E eles não vão ter o suporte da União Europeia. E é prejudicial, no geral, é bastante prejudicial sair num mundo em formato de clubes hoje. Com certeza.